Deum laudamus, et Dominum confitemur, te eternum Padre, omnis terra veneratum, tiliones angeli, tibi celi et universo. Boa noite. Muito boa noite a todos que estão aqui, a todos que acompanham pelas redes sociais a Paróquia de Nossa Senhora das Candeias. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês e conversar de um tema que é tão atual nos dias de hoje, falar de alguém também que acaba se tornando tão atual também nos dias que se passam, por tudo aquilo que ele já viveu, né? E por toda a obra, né? E toda a sua vida, que até hoje é um grande ensinamento para todos nós, né? Podemos dizer que Padre Pio foi um verdadeiro apóstolo do Nosso Senhor, dos nossos tempos, né? Sabiamente a nossa igreja acaba colocando esses santos mais recentes, que nasceram, né? Tiveram esse contato em um tempo tão próximo, para que a gente entenda de que realmente a santidade ela é possível, né? A santidade ela é possível. É possível a gente ser santo nos dias de hoje, é possível a gente olhar para pessoas que ao nosso redor, né, podem alcançar esses graus de santidade, não necessariamente e também aos altares, né, mas sobretudo no coração de Deus, que isso daí é o que mais importa, né? Bom, meu nome é Marconi, eu sou seminarista da Arquidiocese de Olinda e Recife. Atualmente estou no período de filosofia, que na etapa se chama discipulado. E também participo, né, de movimentos da Legião de Maria, participo da Renovação Carismática, participo de vários grupos e movimentos, né, que a igreja também propõe. Né, sou membro do Renascem, que é o Ministério para Seminaristas da Renovação. Já fui participante da Comunidade Colo de Deus e hoje estou aqui no Seminário da Arquidiocese de Olinda e Recife. Bom, para mim, como eu falei, é uma alegria muito grande poder estar conversando um pouco sobre isso. E eu peço para vocês que estão aqui presentes, vocês que estão aqui, que estão em casa também, para que vocês não pensem que vocês estão aqui porque é mais uma noite ou porque estão fazendo mais alguma coisa, né? Quando a gente se decide vivenciar pelo Nosso Senhor, a gente precisa vivenciar hoje, a gente precisa vivenciar o agora. E a oportunidade que o Senhor nos dá é o hoje, é o agora que a gente precisa viver. Então, não façamos como nós pensamos, como fizemos ontem, nem como gostaríamos de fazer a mesma coisa amanhã. Nosso Senhor nos dá a oportunidade de ser melhor no dia de hoje, de olhar às vezes a mesma palavra, situações, mas de uma maneira completamente diferente. Tanto que quando a gente reza o terço, parece que quando a gente vê o mistério do terço, a gente sempre tem um detalhezinho em que quando a gente medita, acaba se atentando, mesmo a gente rezando durante muitos anos, mesmo a gente olhando uma palavra em que já há muitos anos a gente olha, mas sempre tem algo novo. Por isso que o nosso Deus, né, ele sempre é novo, nosso Senhor Jesus Cristo sempre se renova, né? A Sagrada Escritura, a nossa igreja sempre é nova justamente por conta disso. Mas basta que a gente primeiro abra o nosso coração para Ele, porque se a gente não quiser, né, Deus quer sim, com toda certeza, apesar de não precisar, mas a gente precisa abrir o nosso coração. Bom, então,
partindo um pouco já do que a gente vai conversar hoje, e eu peço a vocês que me memorizem esse negócio do tempo, porque eu realmente não tenho muita coisa em relação ao tempo, não, por favor, me avisem, né? Eu fui professor durante 6 anos e sou jornalista também, então eu falo bastante, então peço encarecidamente, quando faltar pertinho vocês me avisem, pelo amor de Deus, para não passar o tempo, tá bom? Eu peço para que vocês em casa também permaneçam em oração para que eu não passe. Enfim, como eu falei, né? Precisamos ter o nosso coração aberto para que o Senhor tenha a nos dizer hoje. E um grande homem feito esse que estamos, né, homenageando, tem muitos aspectos em que a gente pode falar dele, em que etc, etc. Mas, às vezes, o que ele disse, ou determinadas passagens da vida dele, ou escritos, enfim, talvez se apegasse a alguns aspectos em que o nosso Senhor fez e que ele tão bem conseguiu fazer, tão bem conseguiu imitar, tão bem conseguiu reproduzir ao seu modo, mas ele bem conseguiu. Então, você de casa e vocês aqui, quem tiver com a Sagrada Escritura, peço encarecidamente que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mateus 11 e 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Vou adiantar para não perder muito tempo, tá? Ele diz assim: a partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus irrompe com força, e fortes deles se apoderam, pois todos os profetas e a lei profetizaram até a vinda de João. E se quereis saber, ele é Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Essas são para nós palavras da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, em algumas traduções se diz que o reino dos céus, como aqui diz, somente aqueles que forem fortes o suficiente entrarão, ou o reino dos céus é daqueles que agem com violência. Vejam, precisamos compreender bem de que na Sagrada Escritura, quando a gente olha uma palavra, precisamos entender de que ter cuidado para não levar às vezes muito no pé da letra. Por quê? Porque quando a gente lê algo, a gente pode levar aquilo dali que está sendo mostrado e achar que é aquilo dali. Então, você diz, nossa, que absurdo, né? Falar de violência, né? Mas, vamos lá. Todos aqueles em que aceitaram o chamado do Senhor, todos, desde os discípulos, desde os apóstolos, até os nossos dias, todos aqueles que se dispuseram, vão caminhando para uma etapa de vida diferente daquilo que é proposto por todas as outras pessoas. Diferente do que é o nosso Senhor. Nosso Senhor diz uma coisa, o mundo vai e diz outra. A gente tem muito essa concepção de que o que as pessoas fazem, ou que é colocado por aí, na verdade é o correto, e que a gente está na contramão do mundo, e que a gente está na contramão do que as pessoas fazem, falam. O comportamento das pessoas é assim, a gente meio que está indo na contramão. Não. Nós é que estamos indo no caminho correto, o caminho natural das coisas. As pessoas que estão vindo na contramão, o pensamento é contrário. Nós precisamos entender de que quem está à luz da verdade somos nós. Nós é que estamos caminhando nesta naturalidade, e não as outras pessoas.
Então, para se entender desse reino dos céus, para se entender como é que eu faço para chegar lá, é um processo. E que se a gente não tiver a noção de que nós é que estamos caminhando para o reino dos céus, ou seja, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não entenda, essa daí se chama fé. E partindo justamente dessa fé, é que a gente consegue extrair muita e muita coisa. Quando a gente fala verdadeiramente de fé, a gente não pode resumir a nossa fé somente aquilo que a gente olha, ou somente aquilo que é dito, ou a gente separar uma fé sobre aquilo que a gente gosta. Não. Muito menos a gente se deixar levar por coisas muito pequenas e pensar que a nossa fé é aquele mundinho, não. Dom Henrique Soares diz uma frase que ele categoriza a fé na seguinte forma: somente aqueles que lutam, somente aqueles que teimam em acreditar. A fé é uma realidade que faz sangrar. Porque não adianta você pensar que dizer que tem fé, levanta os braços, abaixa os braços, grita, faz silêncio, faz o carnaval, fica em contemplação. Isso daí não é ter fé. A fé, ela precisa ser verbalizada, ela precisa entrar numa ação. Se você não agir, a fé não vai ser fé. A fé vai ser um quadro, onde ela está lá para ser admirada. A fé não é isso. A fé precisa de ação, precisa se mover, precisa desse agir. Não basta somente acreditar. Eu acredito em Deus, eu acredito. O bom é que às vezes as pessoas falam, eu acredito no meu Deus, né? Como se a gente tivesse propriedade escrita aqui, dizendo isso aqui é meu Deus, né? Eu acredito no meu Senhor, quando eu fosse no meu. Na verdade, a gente não pode tanto individualizar o nosso Senhor, porque Ele é de um povo, Ele é de todo mundo. A gente é filho, sim, mas precisamos entender de que não é somente isso. A nossa fé, ela precisa, como eu falei, ter essa disposição para que a gente possa cada dia mais superar. É etapa por etapa, é degrau por degrau. Se a gente não conseguir, em vão vai ser a nossa fé. E quantas vezes esse pobre homem e santo homem, em toda a sua vida, lutou ferozmente contra si mesmo. Alguns poderiam até pensar que fosse as lutas que ele teve com o demônio, as lutas que ele teve, não. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Esse é o nosso pior inimigo. Porque os outros é uma consequência daquilo que a gente aceita. Se a gente aceitar, tudo bem, a gente vai se deparar com outras situações. Mas se a gente não aceitar, haverão as situações em que as pessoas nos apresentarão. Se a gente não colocar verdadeiramente isso em prática, em vão vai ser a nossa fé. E quantas vezes esse homem colocou a fé dele à prova? Quantas vezes ele contestava e dizia que estava tudo acabado, que etc. Certa vez, Padre Pio, na Segunda Guerra Mundial, ele recebeu uma notícia de que o Papa Pio XII, na época, tinha sido sequestrado. Só que na época, na verdade, não se dizia isso, né? Mas na época foi fake news, né? Na época foi total, foi uma notícia falsíssima, que Hitler tinha sequestrado ele. Mussolini, perdão, tinha sequestrado ele. E aí ele entrou em desespero, dizendo questionando, olhe, que eu estou falando já de Padre Pio, que já era conhecido e etc., fazia os milagres, etc. Já era alguém que já estava, né, sendo conhecido pelo povo. No seu íntimo, não foi externamente, mas no seu íntimo, ele contestava. E ele dizia, meu Deus,
Deus vai castigar a Alemanha, Deus vai castigar o mundo, Deus não tem misericórdia. E ele questionava isso. Ele questionava e dizia, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Mas aí entrou o diferencial de Padre Pio. E aí abro um parêntese. Quantas e quantas vezes na sua vida, quantas e quantas vezes não fomos motivos de desespero? E a gente entrou em um desespero tão grande, que a primeira coisa é dizer assim, meu Deus, cadê o Senhor? Me ajude, cadê o Senhor? Onde está o Senhor? E entrava um desespero. Quantas e quantas vezes a gente não perguntava por Deus? Perguntava por Nossa Senhora. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes a gente fez com que a nossa fé fosse somente os momentos em que a gente estivesse em um templo físico, em uma igreja? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes a gente se desesperou e a gente se perguntava até por nós mesmos, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Existe um diferencial no reino dos céus, que é diferente do reino deste mundo. É uma palavrinha que tem 4 letras e que faz toda a diferença. E este é o ponto principal que eu creio que, não somente na vida de Padre Pio, mas em todo aquele que verdadeiramente entende a verdade e conhece, sabe o que é verdadeiramente isto. E algo que é tão simples, tão falado, mas parece que é o mais difícil de ser vivido. O amor. Essa palavra tem uma força que a gente não consegue compreender de verdade. Marconi, mas você veio falar que o reino dos céus é violência. O que é que o amor tem a ver com a violência? O amor não tem nada a ver com a violência, não. Inclusive, são coisas completamente opostas. Como eu falei, a gente não está falando, a gente tem que olhar a Sagrada Escritura de uma outra maneira. A violência que está sendo falada aqui não é uma violência como a gente pensa, física, de bater em alguém ou sair por aí. Não. A violência que é falada aqui foi a mesma violência que o Padre Pio usou. Foi a mesma violência que tantos e tantos santos usaram, que foi amar até as últimas consequências, começando primeiramente por si mesmo. E esse foi o diferencial. Quem verdadeiramente quer o reino dos céus, utiliza-se essa violência primeiramente para si mesmo. E ainda que seja somente para si. Porque o que você fizer para si, quando você tiver com os outros ou com qualquer outra situação, vai ser uma consequência da sua intimidade com Deus. Do seu amor que você tem por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, meus irmãos, minhas irmãs, a gente está vivenciando uma crise. E eu até diria mais, a gente está vivenciando, vou usar uma palavra mais atual, a gente está vivenciando uma pandemia de falta de amor. Falta de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Falta de amor ao próximo. Falta de amor a si mesmo. Não é egoísmo. Falta de amor em tudo que se faz, que se vê, falta de amor. Por quê? Porque quem faz a vida ser uma em Deus, olha para o nosso Senhor com um olhar tão apaixonante. Isso eu não estou falando de vocação, eu não estou falando se você vai ser padre, se você vai ser freira, se você vai casar, se você vai ser celibatário, se você já é viúvo, se você já é viúva. Não. Eu não estou falando disso. Porque o chamado que o Senhor dá é depois. Mas primeiro você precisa amar. Será que verdadeiramente a gente ama a Deus? Será que verdadeiramente a gente sabe quem é Deus? Diz que crê em Deus. Não, não crê não. Porque quem crê vive. E não se está vivendo.
Por isso que está numa falta de amor. Por isso que as pessoas hoje não conseguem olhar para Deus porque não amam. É uma questão lógica. As pessoas não estão amando de verdade. Porque se verdadeiramente amasse, eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que estaria naquele hospital quando houve aquele caso da menina em que, infelizmente, aquele médico fez aquela atrocidade com ela. Eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que estaria lá olharia para aquela menina e olharia Cristo naquela menina. E aquele hospital não caberia de gente. Mas prioridades, né? Eu não sei, não estou aqui para julgar se estava, se não estava, ou estava em outra cidade, ou o ponto não é esse. Falo das pessoas em que poderiam fazer algo por alguém, que estavam podendo, mas que, mesmo que, às vezes, aquele que não estava fisicamente, rezava. Isso daí vale muito. Mas muitos, e eu posso ter certeza de que a maioria nem isso fez. Isso eu estou falando de um caso, mas no nosso dia a dia, as brigas que a gente tem nas nossas casas, isso daí se desgasta até o ponto em que Deus não se encontra. Parece que Deus não se encontra presente nessa casa. Parece. Eu me recordo de uma história em que uma vez um rapaz pediu ao monge em que ele pudesse achar uma solução para a família, porque a família brigava bastante, a família brigava todos os dias e tinha muita discussão em casa, ninguém se entendia. E aquele monge disse que Deus estava na casa da pessoa. Aquele homem disse, não está, porque se estivesse de verdade, eu tenho certeza de que não teria briga. Mas o monge disse, está. E aí o monge disse assim, eu não me recordo muito a história, mas o monge disse assim, vamos fazer o seguinte, comece a mudar as suas atitudes. Na hora que você tiver alguma situação, faça o contrário. Faça diferente. Aí o que é que esse rapaz fez? Tudo bem, mas eu vou voltar aqui uma semana. Se não voltar, eu vou falar que o senhor estava errado. Tudo bem. Ele desce, volta para casa, e na primeira oportunidade de briga, ao invés de ele brigar, ele lembrou do monge. E aí ele começou a ter uma atitude diferente. Os filhos e a mulher começaram a achar estranho. Aí a mulher, movida por conta do que o marido fez, também começou a se modificar. Os filhos, vendo que os pais estavam mudando, começaram a ter um comportamento diferente. Uma semana depois, acontecia algo que fazia muito tempo que não acontecia na casa. Eles almoçavam na mesma mesa. E aí, quando ele chegou para o monge, ele disse... O monge perguntou, e aí, conseguiu achar Deus? Ele disse, consegui. E onde é que estava? Dentro de mim. O grande problema é que estamos vivendo em uma sociedade tão imediatista, em que a gente não consegue parar. O tempo todo é muito rápido. As coisas acontecem aqui, vem para cá. Acontece aqui, vem para cá. A gente não sabe para onde olhar. Por isso que os antigos, carregam essa sabedoria, porque sabem do que vivenciaram lá atrás e que não era como os tempos de hoje. E por isso que a gente necessita olhar para trás, não com uma forma atrasada, mas para saber aprender. A família de Padre Pio era uma família muito pobre. Eu não sei se as pessoas que passaram aqui já falaram sobre isso, mas a família de Padre Pio era uma família muito, mas muito, muito pobre. Mas era paupérrima. Eles viviam, a situação em que ele nasceu era uma situação que não era uma situação muito agradável. A situação que se vivia aquele vilarejo não era um vilarejo tão agradável assim. Mas
Vejam só, a partir daquela cidadezinha minúscula, Deus chama esse homem para mudar toda uma história de uma cidade, toda uma história, né, e apresentar para a igreja nosso Senhor. Então, ele encontrou no seu coração Deus. E a gente precisa encontrar Deus também. Por quê? Voltando à questão do amor. Porque ama de verdade. E se a gente não amar de verdade, aí em que consiste esse amor? Porque a gente fala de amor, né? Deus é amor, Jesus é amor, né? As pessoas falam, não, olha, você não pode falar isso não, porque, olha, você como... Quantas e quantas vezes a gente que é da igreja, a gente já ouviu muitas e muitas vezes, mas você é da igreja, você não pode ser assim não. Quem é você que não é nem de igreja, nem acredita em Deus, vai dizer o que eu sou, eu não sou? Deus disse quem eu sou. Você não tem autoridade para dizer nada, fique na sua. Você não tem autoridade, quem tem autoridade é Deus. Ele que tem o poder sobre minha vida. E que ele diz, eu sou um filho muito amado. Se a opinião sua não vai formar a verdade do que é. Não precisa. Ah, mas o movimento feminista vai dizer que é a mulher. Não, Jesus diz quem é a mulher. Tanto que Jesus foi o primeiro a olhar com amor por todas as mulheres. A igreja acolhe a todos. Por isso que nosso Senhor olha com compaixão para todas essas mulheres. Quantas e quantas passagens diz aqui que tinham 5.000 homens e não sei quantas mulheres, porque as mulheres olhavam para o nosso Senhor com encanto e com um amor. Quem é aquele homem que falava com tanta docilidade? Nenhuma ideologia vai dizer quem a gente é, não. Eu tenho uma igreja para isso, ponto. A gente não precisa de ninguém que fale isso, que fale aquilo. Mas o tema do amor, ele ainda precisa ser falado. E hoje a gente ainda precisa dizer que a grama é verde. Hoje a gente ainda precisa falar o óbvio. Porque hoje em dia, como diz São Paulo, as pessoas hoje estão se alimentando do líquido ainda, do leite materno, né? Não sai da infantilidade. Infelizmente nunca alcançarão esse alimento sólido. Ou até alcançarão, se por acaso conhecerem verdadeiramente e vivenciarem o amor, vivenciarem Deus, vivenciarem a igreja. Mas eu quero lembrar também uma coisa. E aí é onde entra o nosso desafio. Como é que eu vou fazer isso? Como é que Padre Pio foi fazer isso? Quem é casado aqui, né? Quem é casado, você de casa que está acompanhando, quem namora, né? Quem vive o celibato mesmo, quem está no caminho sacerdotal, quem é religiosa, né? E até eu peço ao Senhor que desperte vocações femininas para serem religiosas também. Você que tem esse desejo no coração também, vai encontrar todas as dificuldades no casamento, na vida sacerdotal, na vida religiosa. Vai encontrar, não tem por onde. Casamento é muito bom. Mas tem dificuldade? Muita. Tem casamento que todo dia parece que encontra um problema novo. Parece que casamento, todo dia tem uma coisa diferente que encontra não sei o quê. Mas todo dia parece que casamento se renova. Descobre algo novo. A vocação sacerdotal mesmo, parece que todo dia a gente encontra dificuldade e se encontra... Por quê? Porque nisso consiste o amor. É você achar em Deus, com tudo aquilo que temos, e empurrar com todas as nossas forças e dizer, eu não vou mais ser o mesmo. Eu não posso voltar atrás. Essa é a violência que o Senhor fala. Se não tiver esse amor... E aí eu vou utilizar um exemplo, né? Eu falo tantos casais... O jovem apaixonado, né? Uma jovem apaixonada, faz logo no começo do namoro, né? Aquelas rosas, aquela coisa bem bonita, né? Que se encanta, que não sei o quê, faz os 3 primeiros meses, né? Faz de tudo. Vamos para onde? Eu moro. Onde é que tu moras, né? Na hora de conhecer.
Não, eu moro em Barra de Jangada. Eu disse, é mesmo? Ai, que belo. E tu, no Janga? Ai, que lindo. Que amor belo, né? Nossa, que coisa mais linda. É um pouco distante. Não, isso é besteira, né? A gente racha um Uber, né? O ônibus tá aí, né? É pra isso, né? A gente tá aí. Por quê? Parece que quando a gente se abestalha, né? Parece que a gente olha assim e não encontra dificuldade nenhuma, né? Não, mas olha, eu não... Aí o cara diz assim, não, mas olha, eu não tenho carro. Aí a menina diz, não tem problema. Eu vou de onde? A gente como é? Se vira, a gente se vira, né? Aí a menina faz assim, olhe, mas às vezes eu preciso ir para tal lugar, porque e muitas vezes a gente só pode se encontrar de 15 em 15 dias. Aí o rapaz diz, o importante é estar com você, minha querida. E aí rola aquela paixão, não encontra, até agora falei de dificuldade nenhuma, não tem dificuldade. Distância não é dificuldade não é nada. Então é aquele abestalhamento amoroso tão lindo que você não encontra dificuldade. E precisa ser esse mesmo, né? Aí já traduzindo para termos um pouco mais precisa ser esse encanto, esse amor que a gente tem por nosso Senhor Jesus Cristo, de encontrar dificuldade nenhuma. Não, como é? Marconi, eu vou te chamar para vir para cá. Eu disse, tudo bem, aonde é? Não, lá no final de Candeias. Eu disse, não tem problema não. Não tem problema. Eu disse, não, eu desenrolo o carro, boto gasolina, sei lá, não, dou meus pulos. Por quê? Porque, obviamente que eu estou num processo ainda, mas hoje, o meu olhar para o Senhor já é muito diferente de quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 18 anos. Muito diferente, sabe? 15 anos, até mesmo 24 anos atrás já era uma coisa completamente diferente. O tempo passa. Por isso que eu não quis falar a minha idade, vejam. Então, como eu olho para o nosso Senhor, eu sei que eu vou encontrá-lo aqui. E da mesma forma, Padre Pio, ele enfrentou todas as dificuldades para poder estar onde está. E o bichinho sofreu, apanhou do demônio. Literalmente, ele foi perseguido, dizendo que não podia celebrar a missa, não podia confessar, só podia rezar, nem podia aconselhar, ninguém podia ver. Aí volta tudo de novo, tira. A vida desse homem foi um sofrimento só. Imagine o sofrimento do nosso Senhor, que chegava em uma terra que só tinha pagão, não tinha judeu, né? Não tinha nada, numa terra, e o pessoal, ele mal chegava na terra, e aí o pessoal dizia, não quero você aqui porque você está fazendo bruxaria, porque você está fazendo encanto. E a nossa vida vai ser essa provação também. Mas eu recordo aquele encantamento, aquele olhar que a gente olha, sabe, quando tem adoração. Por isso que, às vezes, quando tem adoração, eu gosto de reparar, às vezes, algumas pessoas, se realmente elas estão fazendo de verdade. Lógico, eu não estou para julgar, mas eu fico só observando, sabe? Às vezes, algumas pessoas em que se entregam de verdade. Mas eu não falo se entregam fisicamente, nem nada, mas às vezes, no íntimo, eu consigo sentir aquele amor, sabe? Quando olha para a Eucaristia. E, obviamente, Padre Pio era um apaixonado pelo Nosso Senhor. Isso aí não precisa nem dizer nada. Né? Então, quando a gente começa a ter esse amor, a gente começa a fazer coisas. Por isso que as pessoas chamam, né, isso daí de loucura, porque isso daí não é normal. Isso daí não é normal. Eu, com a idade que eu tinha, hoje eu já estava muito bem formado, eu já estava muito bem casado, hoje eu já estava com não sei quantos filhos já, eu já estaria muito bem. Eu já estaria recebendo muito bem, obrigado. Eu já estaria com 2, 3 empregos. Eu já estaria bem. Mas que loucura é essa de poder deixar tudo? E quando eu falo deixar tudo, no meu estado de vida e no seu estado de vida. Porque o casamento também é o deixar tudo. Porque aí você não está sendo mais para você. Você não está só sendo Deus em você. Você está sendo Deus em você e no outro. Por isso que é um deixar de você mesmo. E aí, quando se casa,
Você deixa de ser você para você se tornar um. Tanto que é isso que o padre fala. Você deixa de ser para se tornar um. E pode vir o que for. O homem não vai separar. Por isso, porque é uma coisa divina. Então, precisamos ter esse ímpeto e esse amor. Mas precisamos ter cuidado com algumas coisas. E eu preciso falar isso para vocês. Precisamos entender e tomar muito cuidado em fazer da nossa fé um supermercado. Em que a gente vai no supermercado, olha as coisas que são mais baratas e aí a gente vai colocando no carrinho. As coisas que são muito caras a gente vai deixando para lá. Olha, eu vou querer isso daqui. Toda quinta-feira tem adoração. Eu vou querer isso aqui. Eita, uma vez só na semana, né? Tá bom, eu vou pra missa uma vez só na semana. Eu vou... terço, né? Meia hora dá pra rezar, né? Tá tudo bem. Perdão aos inimigos, não. Tá muito caro. Tá muito caro. Quero não. Não tenho nem cartão para isso. Vou lá, vou pegar mais um... Não. Isso aqui... sofrer, carregar sua cruz e me siga. Não. Veja. Eu vou falar de 2 pontos e 2 extremos. Existem aqueles que se dizem católicos, em que são aqueles católicos em que somente querem venha a nós e vosso reino nada. E tem aqueles que botam um cabresto assim na frente de dizer assim, eu não vou nem sair na rua para nem pecar. Ou seja, entra numa cegueira tão grande, numa radicalidade tão grande, em que pensa que tudo agora é pecado, que tudo agora... Para entrar no reino dos céus, não. Para entrar no reino dos céus é necessário prudência, é necessário equilíbrio, para seguir o exemplo do nosso Senhor, para seguir o exemplo desse santo homem. Ele tinha os seus momentos de extremos, mas ele tinha no coração dele a virtude que ficava justamente no meio. A virtude é no meio, então não é nem mais nem menos. Então a gente precisa tomar cuidado. A gente está vivendo em tempos de redes sociais por aí. Precisamos tomar muito cuidado. A preguiça espiritual está tão grande que às vezes se acredita na primeira coisa que se diz. Eu, como jornalista, eu já vi tantas e tantas notícias, tantas informações e tantas conversas. Eu não falo nem de informações na notícia geral, mas tantas coisas que se passaram, tantas e tantas coisas que se passaram. Conversas que às vezes nem sabia, mas alguém me falou, mas você soube, foi lá conhecer. E saber conhecer é violência também consigo mesmo, porque tira você daquela tibieza, tira você daquela preguiça, tira você do seu comodismo. Por quê? A sua zona de conforto você só vai encontrar fora dela. Você só incomoda bastante. Mas eu quero recordar uma coisa, Nosso Senhor diz, quem quiser, aos que estão vendo e aos que estão presentes, quem quiser, se todo mundo está aqui, é porque quer. Quem quiser, quem não quiser, tudo bem, siga lá o seu caminho. Mas quem quiser, negue a si mesmo. Deixe de ser você. Eu não estou dizendo que você... então quer dizer que eu vou mudar... Não. É muito importante que, na imitação de Cristo, Thomas de Kempis, ele vai dizer o seguinte: faça aquilo que você faz, sem esquecer aquilo que você já fez, porque aquilo dali vai somar para a sua vida. Se você lá atrás cuidava de crianças e cuidava muito bem de uma creche, ou não sei o quê, futuramente isso vai lhe servir muito, porque aí você aprendeu não somente a como lidar com as crianças, mas também teve outras coisas de saber ouvir, saber brincar, ter manejo. Então você vai levar isso para a sua vida. E a gente precisa levar isso para as pessoas. São Francisco diz que às vezes nós somos o único evangelho, a nossa vida será o único evangelho que as pessoas podem ver. Existem pessoas que são desconhecidas e que a gente, no nosso convívio, só a gente sabe. O mundo inteiro não vai saber, mas no coração de Deus sabe. Minha avó, ela era uma pessoa, ela faleceu recentemente, mas ela era uma pessoa em que
é completamente desconhecida. Mas a fé que aquela mulher tinha, ao seu modo, obviamente, a fé que aquela mulher tinha era uma coisa, assim, absurda. Aquela mulher tinha uma fé em que não vai estar nos livros, mas por conta do que ela viveu, me ensinou e muito. Ela não escreveu sobre aquilo que ela tinha no coração, mas o que ela vivenciou conseguiu me evangelizar muito mais do que tantas pessoas que se dizem ou que fazem. E essa é o principal. Por quê? Porque essas pessoas, elas tiveram essa violência consigo mesmas, deixaram de si para estar no outro. As mães que estão presentes, se um filho dizer, mãe, eu estou com fome, poxa, faz um sanduíche para mim, que eu estou realmente cansado, cheguei do trabalho, cheguei da faculdade, cheguei da escola, fiz não sei o quê. A mãe, uma mãe, eu duvido que uma mãe, não, mesmo ela estando cansada, ela vai se levantar com a maior respirar e vai dizer, sim, meu filho, deixa eu só tomar um banho e eu faço para você. Isso é deixar de você, isso é o amar. Isso daí é você ser, e aí a porta do reino dos céus já está muito próxima. Mas como eu falei, se hoje a gente está aqui, é porque o Senhor ainda está dando essa oportunidade para que a gente vivencie isso. Porque senão ele já tinha levado. Eu lembro quando o Dom Henrique faleceu, não sei se vocês conhecem o Padre Alessandro Campos, né? Que tem um chapéu assim e tal, né? Camisa branca. Isso, da Rede Vida. Ele falou uma coisa em que muito me mexeu. E olha que eu não acompanho, né? Mas eu estava passando pela TV e vi esse comentário dele. Ele disse assim, ele ficou muito triste com a morte do Henrique e ele perguntava, Senhor, por que um homem como esse foi embora e eu não fui? Porque ele tem o que eu. E aí Deus fala no coração, é porque Dom Henrique estava pronto, você não. Então nós ainda não estamos completamente prontos, senão o Senhor levava. Então entendamos quem nós somos. E aí um dos passos, a produção já está no tempo, como é? Tá aí, né? Tá bom. Então um dos passos em que precisamos entender é que o que é que estamos fazendo, o que é que estamos desempenhando de verdade. E aí eu já entro na etapa final, em que diz assim, eu sou católico, eu sou cristão, né? Fui batizado, fui não sei o quê, mas isso daí não é suficiente. Mas eu participo da missa todo domingo, isso daí não é suficiente. Mas o resto todo, não, isso daí nunca. Tudo que você vai fazer nunca será tão suficiente assim. E por favor, vivamos como esse santo homem viveu. Se por acaso a gente está fazendo a novena a um santo, a gente tem que se espelhar nele, a gente tem que saber da história dele. Olha, mas a internet lá em casa é muito ruim. Procure alguém que tenha um livro dele que possa lhe emprestar. Se você tem a devoção a alguém, se você gosta de uma história, vai a fundo. Isso é ser violento também. É você se rasgar de verdade. Como o Henrique falou, a fé é uma realidade que faz sangrar. Vai doer? Vai. Bate no nosso orgulho? Bate. Mas a gente precisa reconhecer quem a gente realmente é. Porque às vezes a gente diz, eu faço as minhas coisas como se a gente dependesse da gente. Não, a gente precisa se depender de Deus. Quem depende de si próprio nunca vai conseguir vivenciar a sua fé. E tudo aquilo que você disser, porque eu vivencio a missa, porque eu rezo isso, porque eu sou da legião, porque eu sou do apostolado, porque isso daí não vale nada. Você é um funcionário de igreja, você não é cristão. É muito diferente. E o que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia de falta de amor, é funcionários de igreja, onde as pessoas estão vivenciando, sendo funcionários de igreja. As pessoas estão participando, e não estou condenando, muito pelo contrário. Participem, mas muitos e muitos, tanto que os casos recentes a gente pode ver, as pessoas hoje em dia, elas acabam se afastando. Tanto que eu falei desse lance do supermercado, por quê? Porque as pessoas querem as partes mais práticas. Não, ou se pega tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. São Paulo vai dizer, ou você é quente ou você é morno. Ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, vomite. Porque para entrar no reino dos céus precisa ser violento. Para entrar no reino dos céus precisa ter esse amor que nem Padre Pio teve.
Para entrar no reino dos céus, precisa ter um coração que arda. Como os discípulos de Emaús, em que um deles disse assim: o coração de vocês não ardia enquanto aquele homem falava? Eu quero saber, eu queria muito poder um dia, numa roda de conversa, agora não, né? Mas numa roda de conversa com as pessoas e dizer assim: na missa, quando você está na missa, o que é que acontece? Quando você está rezando o texto, você já está. A gente tem que fugir desse automático. Hoje em dia, ninguém mais se prepara para participar da missa. A missa, como diz, a missa hoje parece que virou um bingo, virou um sei lá o quê. Né? Todo mundo conversa, não sei o quê. E na hora que o Ministério de Música bota a primeira nota, blam, aí parece que todo mundo fica em silêncio já. Não se respeita nem sequer o lugar sagrado que é, para vocês terem uma ideia. Isso eu estou falando de algo que a gente sabe que vive. E a gente tem que reconhecer que nós fazemos isso. Mas qual é a diferença? O que a gente vai fazer com esse negócio no nosso coração. Por quê? A sogra de Pedro, quando ela foi curada, ela poderia só simplesmente ter sido curada ali e pronto. Mas qual foi o diferencial? O amor que Jesus tinha foi tão grande em que aquela mulher, na Sagrada Escritura, diz: imediatamente começou a servir. É a sua atitude que vai realmente dizer quem você é. Aí esse é o ponto. Se você realmente estiver disposto, como esse homem também estava disposto. Vocês não pensam que o Padre Pio também, ele não tinha seus momentos de... Ele amava sim, mas tinha os seus momentos em que ele realmente se cansava fisicamente. Mas o que ele fazia com aquilo? Ele transformava em amor. Tanto que ele passava 12 horas ou mais no confessionário. Em um confessionário. Porque sabia que as pessoas precisavam daquilo. E as pessoas só iam embora porque os freis ao redor mandavam ele embora. Porque mandavam as pessoas embora. E dizia: não, olha, já chega. Padre Pio está cansado. Padre Pio: não estou cansado não. Mande mais. As pessoas estão precisando. Que as pessoas estão precisando. O diferencial daquilo que você faz está no amor que você coloca, como diz Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa diz: não importa, não é a quantidade de coisas que você faz, mas no amor que você coloca naquilo. E esse mesmo amor foi o amor que tantos e tantos santos vivenciaram. Eu participo da missa, mas assisto a determinados programas na televisão que não condizem com a nossa fé. Eu participo da missa, mas vivo falando mal dos outros. Eu participo da missa, mas não pode bater uma lata que está saindo por aí. Eu vivo na missa, mas as redes sociais estão cheias de páginas que você segue, você sabe que não tem nada. Quem imita a Cristo segue, fala, pensa e age de acordo com o que ele fez. E eis um exemplo de um homem que fez isso. Então, precisamos entender de que nós estamos vivenciando um tempo onde as pessoas vão dizer: olha, você pode dizer isso politicamente correto, né? Uma mulher, ela sai Bom, não vou nem falar do exemplo da mulher, mas, por exemplo, um padre, né? Ele está com as suas roupas clericais ou está usando, e aí as pessoas falam: mas padre, que está muito quente, que você já... E já começam as conversas, né? Que não sei o que. As pessoas, eu não posso sair com esse tipo de roupa porque as pessoas já vão continuar conversando. Agora, se uma determinada pessoa sair no meio da rua, isso é liberdade de expressão. Ninguém vai dizer o que é liberdade. Quem falou que era liberdade era Deus. A liberdade só você vai encontrar nele. Eu não estou me preocupando com esses tipos de coisas que as pessoas vão dizer ou deixaram de falar. A gente não pode ficar preso nisso. E se esse homem tivesse preso no que as pessoas diziam, eu tenho certeza de que ele nem aí. Mas o que ele fez? Ele deixou de rezar por conta disso? Ele deixou de fazer sua celebração de missa privada quando ele foi tirado o direito de celebrar? Não, muito pelo contrário. O que fez? Intensificou.
Como eu falei lá do caso, eu já ia quase esquecendo, como ele falou lá do caso da guerra, em que ele ficou desesperado quando sequestraram Pio XII, quer dizer, a notícia falsa dizendo que sequestraram Pio XII. O que é que esse homem fez? Ele se desesperou? Não. O que é que ele fez? Ele botou o joelho no chão, ele disse que ia ficar sem comer pão até que a guerra acabasse. A gente gosta de um chocolatezinho, a gente gosta de um docinho, a gente gosta de um negócio. Isso eu estou falando do alimento porque é o que pega a gente de verdade. Será que a gente, esses como Santa Teresinha do Menino Jesus disse, essas pequenas alfinetadas, né? Essa alfinetada, esse martírio a alfinetadas, essas coisas pequenas. Será que a gente está fazendo esses pequenos sacrifícios? E aí não é uma resposta que me cabe saber, somente entre você e Deus. É na sua intimidade em que você vai conseguir encontrar verdadeiramente esse amor, em que você vai encontrar verdadeiramente esse chamado, é que você vai encontrar. Quem não vive na intimidade não consegue de jeito nenhum ouvir o que Deus diz. E aí eu quero finalizar, para não me estender, usando o exemplo de Nossa Senhora. Padre Pio, que era tão devoto dela, né, como João falou aqui, rezava o texto pelo amor que tinha a Nossa Senhora. Ela poderia fazer tanta coisa, mas a atitude dela qual foi? Ela poderia dizer que estava literalmente com o rei na barriga, né? Ela poderia dizer que estava com Cristo em si, poderia publicar, não, porque eu sou a nova, não sei o quê. As gerações, olha, vão me chamar como se estivesse tendo a soberba, como se Nossa Senhora tivesse alguma soberba, de falar que as gerações vão me chamar de aventurada. Olha, você, por favor, se ajoelhe porque você é sua rainha. Qual foi a atitude dela assim que houve a encarnação do Verbo? Qual foi a atitude dela? Foi se vangloriar? Não. Quem estava precisando de ajuda era Isabel, porque era idosa e estava grávida. Isabel estava velha e estava grávida. E saiu correndo imediatamente ao encontro. Quem conhece verdadeiramente Deus e quem ama, sabe de que eu vou ser sacerdote, mas não vou ser sacerdote porque vou ser promovido a sacerdote. Quando o marido e a mulher se casam, vocês vão se casar, ou vocês já são casados, vocês não são promovidos no matrimônio. É um serviço, não é promoção, é rebaixamento. Mas como assim? Eu não estou me rebaixando. Se você não pensa dessa maneira, Jesus também não se rebaixou, não saiu de sua divindade, se rebaixou à condição humana, como diz São Paulo. Se o nosso espelho é Ele, nós precisamos fazer, como eu falei, o que a gente fala, o que a gente respira, o que a gente diz. As músicas que a gente escuta, já quase ia deixar de falar disso, as músicas que a gente escuta, quantas e quantas músicas que a gente ouve, quantos vídeos a gente vê, em que a gente somente acha engraçadinho. Mas, meus amigos, precisamos entender de que o demônio ele age de uma forma em que ele vai colocando um fiozinho de cabelo, daqui a pouco, como diz São Francisco, né? Bota um fiozinho de cabelo, daqui a pouco bota um barbante, daqui a pouco uma corda mais grossa, quando a gente menos espera, as cadeias já estão fechadas. Então, meus queridos, minhas queridas, para entrar no reino dos céus, como diz, finalizo com as palavras de Nossa Senhora, a Santa Bernadette, eu não prometo a felicidade nesse mundo, só encontrará no outro. Por quê? O reino é dos céus. A gente não está nos céus. A gente pode até olhar, né, como São Paulo diz, ser concidadão dos céus, como o Padre Pio fez. Como esse homem conseguiu, a duras custas, colocar tudo aquilo que ele aprendeu em sua casa, tudo aquilo que ele aprendeu durante seu processo formativo, tudo aquilo que o Senhor lhe mostrou, tudo aquilo que ele fez. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por favor, olhem com amor, olhem com cuidado, olhem com carinho aquilo que vocês vão dizer, aquilo que vocês vão falar, aquilo que vocês vão fazer. E comece a se refletir. Será que eu estou sendo Cristo para mim mesmo? Será que o que eu penso, o que eu digo, o que eu falo, será que é de Cristo de verdade?
Será que quando eu estou, Jesus, eu te amo, canto em tantas músicas, né? Eu te amo, sou louco de amor por ti. Será que realmente é louco mesmo? A ponto de fazer que nem os apóstolos? Só não morreu João, que foi para contar o Apocalipse. Mas todos morreram. Será que a gente está disposto a isso? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. O reino dos céus irrompe com força, rasga com força, se abre para aqueles fortes, para aqueles que agem com violência. Mas Marconi, eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que eu não consigo. Por você não consegue, mas a graça de Deus incide sobre você. E esse é o diferencial. Porque nos animais não consegue, mas nós somos filhos de Deus, a graça incide, e é essa que vai dar. Por isso que o salmista diz, o Senhor é a minha força. E por isso que a gente diz que tudo pode naquele que me fortalece. Por quê? Quem fortalece é Ele, não é eu por mim mesmo. Ele que me fortalece. O Senhor não olha a idade que você tem, o Senhor não olha o quanto você já fez, mas a decisão que você está disposta a tomar a partir do dia de hoje. É o hoje, é o agora. Quem vive Deus, vive o agora, vive o hoje. Se preparem para muitas coisas difíceis, mas também se preparem, porque a alegria dos céus e quem vive em Deus será muito e muito maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. São Padre Pio, Nossa Senhora das Graças, Et Deum laudamus, et Dominum confitemur, te per Padre omnis terra